Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é o professor Rodrigo. Hoje vou estar falando sobre as células, né? Vamos fazer um estudo aí como que os seres vivos são organizados, né, até chegar aí nos seres vivos, né, nos reinos dos seres vivos. Então aqui seria uma aula, né, referente a um capítulo 3 do 7º ano do livro adotado aqui na nossa escola, né, que tem justamente esse título aí, das células aos reinos de seres vivos. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Das células aos seres vivos. Descoberta da célula. Então, a célula foi descoberta, né, quando surgiu o primeiro microscópio, né? Então, o mundo microscópico, as primeiras observações de materiais de seres vivos foram feitas através de lentes de aumento e por instrumentos fabricados com eles. A descoberta do microscópio em 1591 leva, consequentemente, a possibilitar a descoberta da célula, pois as células, em sua grande maioria, são microscópicas, né? Impossível de ver a olho nu. Zacarias e Hans Janssen, né, criaram o termo célula. E foi Robert Hooke, né, que observando a cortiça, né, observou aí a cortiça e a casca da cebola, a casca das árvores, né, aquela rolha do vinho, tudo é feito de cortiça. Observou que a cortiça era formada por quartos, né, que ele deu o nome de celas, né, traduzindo para o português, veio a ser chamado células, que significam pequenos compartimentos. Estudados esses pequenos compartimentos são estudados em animais e vegetais, em todos os seres vivos, né, com exceção dos vírus, que não possuem células. As células são estruturas vivas que compõem os seres vivos. Nem todas as células têm o mesmo formato. A forma de uma célula está relacionada à função que ela desempenha no organismo. Então, vamos ver agora as formas e as estruturas que as células possuem. As células também são diferentes, né, de acordo de um indivíduo para o outro. Por exemplo, a célula animal é diferente de uma célula vegetal e, consequentemente, de uma célula bacteriana. Então, as células, né, o formato das células, aqui nós temos algumas células, né, possuem formatos diferentes de acordo com a função. Aqui as células dos músculos, células da pele, as células sanguíneas, aqui ó, os ossos, né, com os osteíctes aqui, com as células dos ossos, certo? Então vamos ter diferentes tipos de células dependendo aí do tipo da função que essa célula vai ter dentro de um determinado organismo. Então as formas se alteram em relação a essa função. Classificação dos seres vivos. Nós podemos classificar os seres vivos em seres pluricelulares e seres unicelulares. Os seres pluricelulares, ou também chamados de multicelulares, são seres vivos formados por várias células. Então aqueles seres que são compostos por mais de uma célula são chamados de seres pluricelulares ou seres unicelulares. Um exemplo aí de seres pluricelulares é o ser humano, os animais em geral, as plantas, as algas, né, pluricelulares, os fungos pluricelulares. E seres unicelulares são os seres vivos formados por uma só célula, por uma única célula. Exemplo de ser aí unicelular, mais comumente usado aí, que nós falamos no dia a dia, as bactérias. Bactérias são seres formados por uma única célula. Os protozoários também, né, como o paramécio, a ameba, né, são exemplos de protozoários unicelulares. E algumas algas também, algumas espécies de algas também são formadas por uma única célula. Então é importante saber essa distinção aí de seres pluricelulares e seres unicelulares. Interessante vocês saberem o seguinte: os seres pluricelulares, todos os seres pluricelulares ou multicelulares,
são os seres que possuem um tipo de célula do tipo eucarionte. São aqueles seres que têm uma célula complexa, que possui núcleo e organelas membranosas. Já os seres unicelulares podem ser procariontes, que é o exemplo das bactérias, que possuem aquela célula simplesinha, né, que não possui núcleo delimitado por membrana e nem organelas membranosas, e também pode ser formado por alguns seres eucariontes, que seria aí as algas unicelulares, os fungos unicelulares, que possuem a célula eucarionte. Tá? Então vocês têm que saber, seres pluricelulares, todos eucariontes. Seres unicelulares podem ser procariontes ou eucariontes. Vamos falar um pouquinho das estruturas celulares, das partes da célula. Basicamente as células são compostas por três partes básicas. A primeira aqui é a membrana plasmática, que tem a função, né, de envolver as células e controla e vai fazer o controle da entrada de substâncias dentro da célula. Então ela vai envolver a célula, delimitar o meio interno do meio externo, né, e controlar as substâncias que entram e que saem dessa célula. Depois, né, dentro dessa membrana eu vou ter uma parte líquida, que é o nosso citoplasma, o citoplasma celular, que é a região entre a membrana plasmática e o núcleo, no caso das células eucariontes, né, e é preenchido por um material com consistência gelatinosa e possui estruturas chamadas de organelas citoplasmáticas. Tá ok? Já o núcleo, né, vai estar localizado no interior da célula e vai abrigar aí o material genético. No caso das células eucariontes. Na célula procarionte vai ter a membrana plasmática, vai ter o citoplasma e não vai ter o núcleo, tá? Porque não tem membrana no interior das células. Então vai ter o nucleoide. O nucleoide é a região onde vai estar aí o DNA celular dessa célula procarionte. Então aqui seria a estrutura, né, a constituição de uma célula animal, eucarionte. Então aqui a membrana, né, delimitando o meio externo do meio interno, o núcleo aqui envolto pela carioteca, que é toda furadinha, cheio de poros, chamados de poros nucleares, e vai ter várias organelas, né, o retículo endoplasmático liso e rugoso, vai ter aqui o nosso citoplasma, que é a parte líquida, vai ter as mitocôndrias, os lisossomos, o complexo de Golgi, a vesícula, né, da membrana plasmática, os vacúolos celulares, o centríolo, no caso aqui que é uma célula animal, possui centríolo, né, que está ligado diretamente aí à divisão celular, né, e os ribossomos, que fazem a síntese de proteína. Os ribossomos são encontrados também nas células procariontes, porém vão estar somente no citoplasma. E aqui, no caso das células eucariontes, eles podem estar nadando no citoplasma, vamos dizer assim, né, e aderidos aqui no retículo endoplasmático rugoso. Então essa é a constituição de uma célula animal, tá? Aqui um exemplo mais didático, né, mostrando aí o nosso núcleo. O núcleo tem um nucleolo, né? Aqui nesse nucleolo que é produzido aqueles ribossomos. Esses ribossomos passam pelos poros e vão lá se unir, né, no retículo endoplasmático rugoso, e vão ficar no citoplasma também para fazer a síntese de proteínas. E aqui eu tenho todas as organelas presentes, né, numa célula animal. Isso aqui já é uma célula vegetal. Ela possui alguma semelhança, né? É uma célula eucarionte, bem parecida com a célula animal, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, não possui os centríolos. Não possui os centríolos, que é comum na célula animal. Além disso, a célula vegetal possui algumas estruturas que a célula animal não possui. A parede celular, né, que vai estar pelo lado de fora da membrana, é uma dessas estruturas. Essa parede celular que vai dar a rigidez das plantas, a flexibilidade das plantas, formada por celulose. Daí o nome, o termo parede celular. Tem essa organela verdinha aqui, né, que são os cloroplastos, né? Esse cloroplasto é uma organela
presente em células vegetais e de algas, que tem justamente a função de fazer o processo de fotossíntese. É aqui então que é unido lá a água, sais minerais com CO2 e é produzido os açúcares que vão servir de alimento para as plantas, certo? Então o cloroplasto, né, tem essa parte verdinha. Essa cor verde é determinada pela presença do pigmento chamado de clorofila, né? Além disso, tem um vacúolo central, um vacúolo muito grande, né, que tem a função aqui no caso da célula vegetal de reservar nutrientes, de reservar água. Dentro tem um líquido chamado de tonoplasto. Então essas são as principais organelas presentes na nossa célula vegetal. Então isso aqui é um esquema de uma célula vegetal. O núcleo, né, vai ter formado por várias partes: cromatina, que é a parte mais clara; a eucromatina, que não está aqui nesse esquema, mas é a parte mais escura; o nucleolo, esse centro aqui bem escuro mesmo, que é onde está sendo produzidos os ribossomos; e vai ter as membranas nuclear ou membrana nuclear, que na verdade o termo correto é carioteca. Cárion, núcleo; teca, envoltório, envoltório nuclear. Classificação dos organismos, né? Agora vamos falar sobre os procariontes. Eu já falei um pouquinho lá atrás sobre os procariontes, né? E agora eu falei sobre as plantas, os animais, as células eucariontes. E agora aqui sim é uma célula procarionte. São células que apresentam um núcleo individualizado por membrana e o material genético está disperso no citoplasma. O exemplo que eu já tinha dado, a bactéria. Então aqui está o material genético esparramado no citoplasma, né? Não tem organelas membranosas. Esse local onde está esse material genético grandão aqui nós chamamos de nucleoide, tá ok? Os ribossomos são esses pontinhos aqui, que são organelas proteicas e não membranosas. O plasmídio também é um material genético, mas esse material genético aqui não tem a função de controlar a atividade celular, mas sim de passar algumas características, fazer uma troca de material genético entre uma bactéria e outra. No caso, algumas bactérias possuem uma cápsula proteica para o lado de fora da parede celular. Também possui essa parede celular, certo? E a membrana celular. E as fímbrias, que têm a função de unir, de fixar essa célula onde elas vivem. E os flagelos, quando presentes, têm a função de locomover essa célula no meio aquático. Então isso aqui é um exemplo de uma célula procarionte, uma célula bacteriana. Então células eucariontes eu tenho basicamente duas células eucariontes, animal e vegetal, certo? Animal desse lado, o que fala para mim que ela é uma célula animal? Ela não tem parede celular, ela não tem cloroplasto e ela não tem vacúolo do suco central. E a célula animal tem o centríolo, que aqui não tem centríolo. Os vírus, muito bem, os vírus são bem interessantes, porque eles são seres que não possuem células, são seres vivos que não possuem células, são constituídos por ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, envolvido por um invólucro proteico denominado capsídeo. Possuem cerca de 0,1 micrômetro de diâmetro, com dimensões apenas observáveis ao microscópio eletrônico. Tá? Então, células animal, célula vegetal, célula bacteriana, nós conseguimos ainda visualizá-las usando o microscópio óptico. Porém, aqui os vírus são muito pequenos e por isso tem que se usar o microscópio eletrônico. O termo vírus significa veneno, para quem não sabe, tá? Significa veneno. Por serem tão pequenos, conseguem invadir células, inclusive de organismos unicelulares, como as bactérias. É parasitando células de outros organismos que os vírus conseguem reproduzir-se. Como são parasitas obrigatórios, eles causam nos seres parasitados doenças denominadas viroses. Então o vírus, quando está para o lado de fora de uma célula, ele não é considerado ser vivo. Por quê? Porque ele não se reproduz, ele não tem metabolismo, ele não é formado por célula. Porém, quando ele entra dentro de uma célula hospedeira, ele vai usar o metabolismo daquela célula hospedeira
em prol de produzir novos vírus. Então, nesse caso, ele está se comportando aí como um ser vivo. Diferentes formas virais. Então, os vírus podem ser visualizados com auxílio do microscópio eletrônico, instrumento disponível apenas em locais especializados, como centros de pesquisas, universidades e grandes laboratórios, e podem mostrar imagens aumentadas em até centenas de milhares de vezes. E olhando assim no microscópio eletrônico, nós encontramos várias formas virais, né? Aqui, por exemplo, esse vírus aqui que parece uma nave espacial é chamado de bacteriófago. Esse vírus aqui, ele infecta bactérias, ele mata as bactérias quando ele infecta para fazer reprodução. Aqui eu tenho o vírus da cachumba, o vírus da varíola, o rabovírus, o vírus da gripe, o vírus da batata, o vírus do mosaico do tabaco, o vírus do mosaico da alfafa e outros exemplos de vírus aqui. Então eu tenho várias formas geométricas, né, dependendo da espécie do vírus, dependendo do tipo de organismo que ele vai estar atacando. Isso aqui, né, é uma imagem microscópica, um microscópio eletrônico mostrando um vírus do HIV, o vírus da AIDS aqui, tem esse formato meio circular. Vírus e a saúde. A palavra vírus tem origem latina e significa veneno. Provavelmente esse nome foi dado devido às viroses, que são doenças causadas por vírus. O nosso corpo tem defesas naturais, como os anticorpos, que são proteínas produzidas por células especiais do sangue contra agentes causadores de doença. A própria febre representa um mecanismo de combate às infecções, pois o aumento da temperatura ativa o metabolismo e acelera a reação dos glóbulos brancos. Quando a temperatura axilar ultrapassa 37,5 graus Celsius, porém, a pessoa deve ser tratada pelo médico. Além disso, contamos com produtos como vacinas, soros e alguns medicamentos antivirais. Não podemos confundir antivirais com antibiótico. O antibiótico tem a função de matar bactérias e micro-organismos não virais. Já os antivirais combatem apenas, né, o vírus, né, impedem a reprodução dos vírus. E aqui fala, né, dos mecanismos de defesa do corpo. O corpo tem aí os anticorpos, né, que lutam contra esses invasores, e também tem uma reação aí de aumento de temperatura que nós chamamos de febre, né, que também vai auxiliar no combate a esses invasores. E além disso, nós temos os medicamentos, os antivirais, as vacinas, soros, né, que ajudam a combater e a prevenir algumas doenças causadas por vírus. De modo geral, as viroses provocam mal-estar, dores, febres, mas cada virose tem o seu sintoma próprio e pode ser mais ou menos grave. Cada tipo de vírus ataca células específicas. Os vírus da cachumba, por exemplo, parasitam as células das glândulas salivares ou parótidas, provocam inchaço e dor nas laterais do pescoço. Então é importante lembrar que cada vírus ataca um tipo celular, ataca uma parte do corpo ou um determinado organismo. As doenças virais que mais acometem organismos humanos são as seguintes: a gripe, a catapora, a varíola, a cachumba, a dengue, a febre amarela, a hepatite, a rubéola, o sarampo, a varíola, a herpes simplex, a raiva, entre outras. Tá? Todas essas doenças aqui atacam o ser humano e são causados por vírus. Entre elas, né, o HIV também, que ataca o ser humano. Vou falar agora aqui do reino Monera. Primeiro reino de seres vivos. As moneras são todos os seres vivos unicelulares e procariontes, isto é, células sem núcleo organizado e individualizado por membrana. O material genético encontra-se disperso no hialoplasma. Hialoplasma é o citoplasma da bactéria. As bactérias, seres microscópicos de composição muito simples, fazem parte do reino Monera. Além das bactérias, esse reino também é formado pelas cianobactérias,
que no passado também eram conhecidos como algas azuis ou cianofíceas. Além da ausência de núcleo individualizado da célula das moneras, não apresentam organelas membranosas, como mitocôndrias e cloroplastos. Então, como eu já disse, a célula dos moneras, né, numa célula procarionte, não possui organelas membranosas, vai possuir apenas o hialoplasma, que é o citoplasma dessa célula, né? Citoplasma mesmo é chamado aquela parte líquida da célula que tem organelas membranosas, tá? O DNA está aqui disperso, tá? Formando um nucleóide, e tem os ribossomos, tá? Dispersos, e a ausência de outras organelas membranosas, Característica dos moneras. Como vimos, né, as bactérias, do grego bactéria, bastão, são encontradas em todos os ecossistemas da Terra. Esses seres microscópicos são geralmente menores do que 8 micrômetros, 1 igual a 0,01 milímetros. Cada micrômetro transformado em milímetro corresponde a 0,001 milímetro. A forma desses organismos podem variar, como mostrado no esquema abaixo. Então aqui eu tenho as bactérias redondinhas, sou chamado de cocos. As bactérias compridas, né, nós chamamos aqui algumas de espirilos, bacilos, vibriões, tem a forma de vírgula, espirulados, espirilos. Quando esses cocos se unem, formando longas cadeias de cocos, nós chamamos esse formato de streptococcus. Quando se unem de 2 a 2, nós chamamos de diplococcus. Quando possuem flagelo, são chamados de bactérias flageladas. Quando formam um cachinho de uva, né, cheio de bolinhas de bactérias, de cocos, né, nós chamamos esse formato de estafilococcus. Então, é bem importante lembrar o nome das formas das bactérias que pode cair aí nas eventuais provas que vocês vão fazer no futuro. Apesar de unicelular, as bactérias também podem existir em grupos chamados colônias. Então as bactérias, cocos, por exemplo, recebem os seguintes nomes de acordo com a forma que elas estão agrupadas. Staphylococcus agrupam-se de modo parecido com um cacho de uva. Streptococcus agrupam-se em fileiras. Onde são encontradas moneras? As moneras são encontradas em todos os tipos de ambientes, né? Ambiente de água doce, água salgada, no ar, no solo, nas rochas, e também parasitando o intestino de alguns organismos, né? Ou até mesmo vivendo em simbiose, trazendo alguma troca de favor ali para esses organismos. Então eu vou encontrar a bactéria em todos os locais. E de que forma se alimentam os moneras? As bactérias podem ser autótrofas, né? O que é uma bactéria autótrofa? É aquela bactéria que faz fotossíntese e produz seus próprios alimentos, produz os açúcares. Mas a maioria, né, é heterótrofa, obtendo os nutrientes pela decomposição de matéria orgânica. Um exemplo de bactéria heterótrofa são as que se nutrem vivendo associadas aos seres vivos, como as que digerem a celulose no estômago dos ruminantes, por exemplo, do boi e no carneiro. Então o boi e o carneiro se alimentam de capim, né? Porém, eles não conseguem digerir com suas enzimas estomacais, enzimas digestivas, a celulose. Então, tem umas bactérias que vivem naquele estômago, no processo de simbiose, e prestam esse serviço, esse favor. Se nutrem de parte daquela celulose, quebrando a celulose e liberando ela, permitindo que seja absorvida aí pelo intestino dos ruminantes. As cianobactérias são autótrofas, ou seja, elas fazem fotossíntese. Além da clorofila, que é um pigmento de cor verde, a cianobactéria pode conter pigmentos de outras cores em sua célula, e por isso apresentam diferentes colorações. Como se reproduzem as bactérias? Regra geral, as bactérias se reproduzem por reprodução assexuada ou cisciparidade. Então eu tenho uma bactéria aqui, ela aumenta, vai crescendo, vai incorporando matéria, se alimentando, duplica o material genético e começa a se dividir até formar duas bactérias
semelhantes a que deu início a esse processo. Dois clones de uma única célula. Esse processo é chamado de cisparidade ou bipartição ou divisão binária. Uma outra forma das bactérias, antes de se reproduzirem, elas podem fazer aí a troca de material genético. Elas pegam aquele plasmídio, que é aquele material genético circular, e não é o nucleóide, tá? É o circular, e ele faz o processo de conjugação. Cria-se um pile sexual, que é uma passagem, né, entre o citoplasma e entre as membranas e as paredes celulares das bactérias, e uma das bactérias manda um dos seus plastídeos para outras bactérias que vai incorporar no seu material genético. Então esse processo aqui é chamado de conjugação bacteriana. Depois essa célula, né, essa bactéria aqui, pode sim se dividir em duas bactérias, que vai ser um pouquinho diferente do que era essa aqui, que ela não tinha material genético dessa bactéria. Então ela vai ser geneticamente diferente do que era antes. Bactérias patogênicas. Bom, bactérias patogênicas são aquelas bactérias que causam doenças, né, como a tuberculose, a lepra, entre outras. Os antibióticos são os medicamentos utilizados no combate às doenças causadas por bactérias. Porém, o seu uso não deve ser indiscriminado. O que é indiscriminado? Não pode ser usado aleatoriamente, né? Qualquer dor de garganta, qualquer gripe está tomando antibiótico. Ou seja, e também sem receita médica, né? Ou por períodos de tempo incorreto. Isso acaba por selecionar e favorecer linhagens de bactérias resistentes, dificultando a cura de várias infecções. Então, o uso incorreto de antibióticos, por exemplo, o médico prescreve para se tomar um antibiótico quando a gente está com a dor de garganta lá por 15 dias. Tu toma uma semana, para de doer a garganta, tu para de tomar. E aí o que acontece? Nem todas aquelas bactérias morreram. Pode ter ficado alguma que tinha alguma mutação genética que trouxe alguma resistência àquele antibiótico e ela sobreviveu no seu organismo. Então ela pode vir trazer uma infecção mais resistente e aquele antibiótico já pode não funcionar mais como deveria, tá? Essas linhagens de bactérias resistentes ou linhagem de bactérias nós chamamos também de cepas bacterianas. As principais doenças causadas por bactérias do ser humano: tuberculose, hanseníase, cólera, tétano, difteria, leptospirose, coqueluche, sífilis e gonorreia. Essas são as principais doenças bacterianas. Reino protista. Vamos falar um pouquinho do reino protista. Os protistas são seres vivos unicelulares e eucariontes. Portanto, possuem núcleo individualizado, envolvido por membrana. Possuem também organelas membranosas diversas. Nesse grupo incluem-se os protozoários e as algas unicelulares. Porém, nós sabemos hoje que o reino protista é chamado de reino protoctista, pois vai estar englobando também as algas pluricelulares. Então, além de ser formado por seres unicelulares, também vai ser formado por seres pluricelulares, as algas pluricelulares. Os protozoários. Protozoário é uma palavra, né? Protozoário é uma palavra de origem grega que significa animal primitivo. Os protozoários recebem esse nome porque no passado alguns deles, ao serem estudados, foram confundidos com animais. Os protozoários são seres heterótrofos, podem viver isolados ou formar colônias, ter vida livre ou associar-se a outros organismos e habitam, né, os mais variados tipos de ambientes. Algumas espécies são parasitas de seres diversos, até mesmo do ser humano. Os tipos de locomoção dos protozoários. Existem várias espécies de protozoários e elas podem ser classificadas em vários grupos. O critério para classificar os protozoários em grupos é uma utilização, né, do tipo de locomoção. São classificados então de acordo com o tipo de locomoção que eles fazem, o tipo de organela que eles usam para se locomover.
Primeiro grupo, né, é chamado de sarcodínio ou risópode. Aqui está a foto de um sarcodínio ou risópode, que são protozoários que se locomovem estendendo pseudópodes, que são esses prolongamentos citoplasmáticos. Que são expansões, né, em sua célula que atuam como falsos pés. As amebas são exemplos de sarcodíneos ou risópodes. Então, essa aqui é a foto de uma ameba, né, que possui esses falsos pés aqui, que são prolongamentos citoplasmáticos, que nós chamamos de pseudópodes, pseudo-falsos podos pés. O segundo grupo é os flagelados, são os que nadam com auxílio de flagelos longos, né? Os flagelos são longos filamentos, olha aqui os flagelos, que vibram e permitem a locomoção. Um exemplo de flagelado é a giardia. O protozoário flagelado, protozoários flagelados do gênero Leishmania causam a leishmaniose, doença que afeta 12 milhões de pessoas no mundo. Os ciliados são chamados assim porque são seres que utilizam os cílios, que são pequenos filamentos ao longo do corpo na sua locomoção. Um exemplo, né, é o paramécio, que é o exemplo mais usado aí de ciliado. E os esporozoários, que são protozoários que não possuem estrutura de locomoção, e eles são todos parasitas e causam doenças. Entre eles está o plasmódio, causador da malária, que está o plasmódio, ó, dentro do nosso sangue, certo? Então o esporozoário não possui organela de locomoção, por isso eles são obrigatoriamente parasitas obrigatórios. Reprodução dos protozoários. A maioria dos protozoários, né, apresenta reprodução assexuada, principalmente por siciparidade, mas algumas espécies podem se reproduzir sexuadamente. Aqui abaixo, né, está um esquema de divisão por siciparidade e assexuada. A célula cresceu, começa a se dividir ao meio, divide os núcleos, formando duas células idênticas à célula anterior. Agora eu vou falar do reino fungi, o reino dos fungos e dos cogumelos. No reino fungi, o reino fungi, né, é onde ficam os fungos, organismos geralmente macroscópicos que podem ser vistos a olho nu, e eucariontes e heterótrofos. Os representantes mais conhecidos são o bolor do pão, o mofo, a orelha de pau, as leveduras e o cogumelo. São estudados pela micologia. Então a micologia é a ciência que estuda os fungos. Alguns fungos são unicelulares. Um exemplo aqui, as leveduras. E a estrutura de um fungo, né, é multicelular, né, macroscópico. Os fungos são compostos por hifas, que são filamentos de células que formam uma rede chamada de micélio. Este se estende até o alimento, né, e realizam a absorção de seus nutrientes. Então o micélio é toda a extensão das hifas desse fungo, tá? Essa parte que fica fora do substrato nós chamamos de estrutura reprodutora, ou corpo de frutificação. E aqui as hifas que ficam no interior vão fazer o processo de digestão. Elas vão secretar as substâncias que vai fazer a digestão no meio externo do corpo dos fungos. Então a digestão nos fungos é externa, não é interna, é externa. O fungo não tem estômago, então eles secretam as enzimas sobre o substrato, quebram esse substrato, e aí sim essas células, essas hifas, né, absorvem esses nutrientes e compartilham com todas as demais células do corpo. As células do corpo dos fungos nós chamamos de hifas. Os fungos, né, são usados, né, fazem um processo de alimentação. Eles não possuem clorofila, que nem eu já disse, então são heterotróficos. E com isso, né, se alimentam de outros seres vivos. Eles soltam ao seu redor uma substância chamada exoenzima, que é praticamente igual a uma enzima digestiva. Essa enzima digere as moléculas orgânicas do ambiente, e então o fungo absorve seu alimento que foi digerido pela exoenzima. Então, digestão extracorpórea, digestão extracelular. Existem dois nichos ecológicos para os fungos: os decompositores e os parasitas.
A diferença entre os dois nichos é que os parasitas se fixam em organismos vivos, enquanto os decompositores se fixam em organismos mortos. Os parasitas ainda podem ser insetívoros ou eumitívoros. Insetívoros que se alimentam de insetos vivos e eumitívoros se alimentam de vermes, respectivamente, comedores de insetos ou minhocas. O primeiro libera uma substância pegajosa à sua volta, onde moscas e pequenos insetos, ficam presos e são digeridos, pelas exoenzimas. O segundo, o fungo libera substâncias tranquilizantes que imobilizam as minhocas, possibilitando que eles façam a digestão desse animal. Reprodução. Os fungos terrestres podem se reproduzir sexuada e assexuadamente. A reprodução assexuada. O penicillium é o fungo que possibilita a produção da penicilina, que é um remédio, um antibiótico, é um tipo de fungo terrestre. Gere através da mitose as células chamadas conidiósporos, que são jogadas no ambiente. Cada uma dessas células poderá gerar um novo ser, dependendo do local onde cai, como um pão ou frutas. Reprodução sexuada. Um ótimo exemplo de fungo que se reproduz sexuadamente é o champignon, muito utilizado na culinária de alguns países, Inclusive aqui nós, quando fazemos, aqui no Brasil, fazemos o nosso estrogonofe lá, nós colocamos o champignon. Ele é um cogumelo de corpo de frutificação que produz esporângios com formato de raquete de tênis que se chamam bacídios. Dentro de cada bacídio ocorre uma meiose, originando 4 células chamadas de basidiósporos. Esses basidiósporos serão liberados no ambiente através do brotamento a partir do basídio. Os basidiósporos irão se desenvolver em local apropriado, feito pelo criador de champignon. Ele também irá organizar um micélio haploide. A junção das hifas haploides origina um micélio diploide, e este irá crescer e se formar um cogumelo, completando o ciclo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um cogumelo haploide, que se reproduz assexuadamente, e o cogumelo, quando as hifas desse cogumelo se encontram, formam um cogumelo, se unem formando o corpo de um cogumelo diploide. Reino Plantae. As plantas são seres eucariontes pluricelulares, assim sendo, são semelhantes aos animais. A diferença é que as plantas são capazes de realizar fotossíntese, pois são seres autótrofos. Então as plantas são eucariontes pluricelulares e autótrofos. A importância ecológica das plantas. As plantas são organismos fotossintetizantes e multicelulares. Em seu corpo, as células estão organizadas em conjuntos com funções específicas chamadas tecidos. As algas e os fungos multicelulares que estudamos anteriormente não são formados por tecidos. Por serem fotossintetizantes, as plantas são organismos autótrofos, assumindo o papel de produtores nos ecossistemas, como as cianobactérias e as algas. Os organismos fotossintetizantes possuem células que contêm o pigmento verde, clorofila. Em algumas plantas podem existir outros pigmentos de cores diferentes, que podem dar outra coloração a elas, que não a verde. Assim, a cor predominante das plantas pode não ser a verde, mas a clorofila estará presente naquela planta. As células das plantas apresentam, além dos cloroplastos, uma parede celular externa à membrana plasmática, feita de celulose, que confere resistência à célula. Há também o vacúolo do sulco celular, ou vacúolo central, que são organelas nas quais a água e outras substâncias são armazenadas. Dependendo da espécie da planta e do tecido vegetal, também podem existir pigmentos no vacúolo, como o pigmento avermelhado que dá cor às folhas da planta Coração de Maria. Classificação das plantas.
A classificação procura refletir a evolução das plantas. Assim, o cladograma a seguir representa a relação evolutiva entre os grupos que formam o reino das plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiosperma. Note que o grupo das plantas tão diversificados é descendente de um grupo ancestral relacionados com algas verdes. Então aqui está o caso do cladograma, né, do reino Plantae. Aqui eu tinha uma alga verde, que é macroscópica, porém não tinha tecidos verdadeiros. Quando um primeiro organismo dessa alga formou tecidos, aí alguma mutação possibilitou a distinção dos tecidos, a formação dos tecidos, formou o primeiro grupo. Depois, a partir desse, formou o segundo, o terceiro e o quarto grupo. Então aqui, nesse primeiro traço, ocorre o surgimento da primeira planta, formação de tecidos, que é uma briófita. Nesse segundo caso, surgiu os vasos condutores de seiva. Surgem então as plantas chamadas de pteridófitas. Nesse terceiro caso aqui, surge a semente. Surge as gimnospermas, plantas que possuem sementes. E no outro caso, surge a flor e o fruto, né, que são as plantas chamadas de angiospermas. Então esse aqui é um cladograma, né, resumido do reino Plantae. Reino animal. Vamos falar um pouquinho da diversidade do reino animal. Tá? O reino animal também bem diversificado. Esse reino é composto por mais de 1 milhão de espécies diferentes de animais, e de acordo com os estudos dos fósseis, é bem possível que muitas outras já tenham existido, mas tenham sido extintas. Os animais fazem o processo de alimentação chamado de heterotrofia, são heterótrofos. Uma das características mais importantes, marcantes do reino animal é do fato que eles fazem parte deles, todos os seres são heterótrofos, basicamente. Isso significa que não são capazes de sintetizar, ou seja, de produzir o próprio alimento, e precisam obtê-lo a partir do meio externo. Essa é uma grande diferença entre os animais e os vegetais, por exemplo, já que esses últimos são autótrofos e possuem o seu alimento. Os animais são eucariontes também. Todos possuem aquela célula, todos os indivíduos do reino animal são eucariontes, também chamados de eucarióticos. Isso significa que lá dentro da célula o núcleo é bem delimitado e por uma membrana, né? E também existe aí outras organelas membranosas. É importante ressaltar que todas as células possuem núcleo. A diferença é que apenas as células eucarióticas, esse núcleo organizado, justamente dividido, né, devido à presença da membrana nuclear. Ah, professor, qual que é o núcleo da bactéria? O senhor falou que não tem. Tem, é o nucleoide, certo? Os animais todos vão ser pluricelulares, formados por mais de uma célula. Então essas são as principais características do reino animal. São heterótrofos, eucariontes e pluricelulares. Os animais, né, na sua maioria, se reproduzem, né, por forma sexuada. Forma sexuada é a modalidade que envolve a união de dois gametas, que são células, né, especializadas na reprodução. Esses gametas se unem, formando o embrião, que dará origem ao feto posteriormente. Alguns invertebrados se reproduzem de forma assexuada, mas são a minoria, se comparados ao restante do reino. Os animais, né, alguns possuem celoma. Celoma nada mais é do que uma cavidade embrionária que está presente em todos os animais vertebrados, tá? Então é importante lembrar que o celoma está presente em animais vertebrados. Alguns animais são aeróbicos. Agora estamos falando aqui sobre o tipo de respiração dos animais. O que é aeróbio? Ou seja, é um organismo que depende obrigatoriamente do oxigênio, né, que pode ser retirado do ar ou da água, dependendo do ambiente no qual cada animal vive. Os animais, né, possuem na sua maioria simetria bilateral. Essa é uma característica
da maior parte dos animais, nos quais as duas metades do corpo são simétricas. No entanto, alguns deles possuem a chamada simetria radial, ou seja, os planos longitudinais saem do centro do corpo. As esponjas são exemplos que possuem simetria definida, portanto assimétricos, né? Então as esponjas não possuem simetria bem definida, então chamados de assimétricos. Já a anêmona do mar, né, ela possui simetria radial. Os principais filos que nós vamos estudar bem detalhadamente: o filo porífero reúne os seres aí, as esponjas, que são animais de vida aquática, cuja composição corporal é muito simples, tanto que não tem tecidos diferenciados e nem órgãos. A maioria dos poríferos vive no mar. O segundo filo, os quinidários, também é um filo de animais aquáticos, como a água-viva, as caravelas e os corais. Algumas espécies permanecem a vida toda fixadas em um substrato, outras são capazes de se movimentar e nadar livremente. O terceiro filo aqui, os plateumintos. Temos nesse filo as planárias, as tênias e as esquistossomos como principais representantes desses filos. Podem ser vistos como parasitas em água doce, salgada ou em ambientes terrestres e úmido. O termo plateuminto significa euminto, verme plateu plano, verme achatado, plano. Os nemateumintos, ou nematódios, né? São os nemateumintos, são caracterizados pelo corpo cilíndrico e levemente afilados nas duas pontas. Eles podem ser encontrados em praticamente qualquer ambiente. Muitos vivem parasitando outros animais. Os parasitas mais populares desse filo são as lombrigas e as filarias. Então os nemateumintos são os vermes de corpos cilíndricos. Nemato, cilíndrico, euminto, verme. Os moluscos são animais de corpo mole, normalmente providos de uma concha calcária, podem ser encontrados em água doce, salgada, e também vivendo na terra firme. Os principais são as lesmas, os caramujos, os mexilhões, o polvo e as lulas. Anelídeos. Esses animais se caracterizam por apresentar corpo cilíndrico dividido em segmentos que se parecem com anéis. Podemos dizer que possuem o corpo anelado. Podem viver em água doce, salgada e também no solo úmido. As minhocas são anelídeos, assim como os sanguessugas e as poliquetas. Artrópodes são indivíduos, né, desses filos são muito numerosos, protegidos por um exoesqueleto de quitina. Exemplos: aranha, escorpião, centopeias e os insetos são exemplos de artrópodes. Equinodermos, exclusivamente marinhos, que são complexos, como a estrela do mar. Cordados. Por fim, né, chegamos ao filo em que os seres humanos se encontram. Basicamente é o filo que reúne todos os animais vertebrados e alguns invertebrados aquáticos, como as ascídeas e o anfíocos. Tudo bem, pessoal, essa aqui foi uma aula aí falando aqui das células ao reino de seres vivos. Espero que tenha alguma valia para vocês, e se gostaram, compartilhem com seus colegas, curtam aí no meu canal, né, e compartilhem com seus amigos. Obrigado e até a próxima videoaula.